Esse episódio de Hora de Aventura começa com o Bimo distraído no barco da Casa da Árvore, observando alguns insetos e tentando imitar as dancinhas que eles estavam fazendo. Porém, logo em seguida, absolutamente do nada, surge um pássaro gigante que acaba confundindo ele com comida ou sei lá, e levando ele pro ninho, que por sinal ficava bem longe da Casa da Árvore. Como se não bastasse tudo isso, o Bimo ainda cai e quebra a própria cara, literalmente. Então diz pra si mesmo que, pelo visto, tinha chegado no fundo do poço. Nesse momento, surge um personagem muito interessante, o Bolha, que diz pro Bimo que, assim como ele, estava pensando em desistir de tudo ultimamente, pois já estava perdido naquela floresta há muito tempo, e pergunta pra ele se podia ficar ali, se lamentando um pouco também. O tom de voz calmo com que ele disse tudo isso foi algo que me chamou a atenção. Era uma coisa que indicava um pouco de tristeza lá no fundo, mas ao mesmo tempo dava pra sentir que ele já estava conformado com tal ideia, que desistir de tudo já parecia confortável. E não importava tanto assim. E se aquela melancolia foi o que tinha sobrado, por que não se mergulhar nela? Mas o Bimo nega aquela ideia na hora e se recusa a desistir ali, dizendo que conhecia 2 heróis que podiam ajudar o Bolha a encontrar a casa dele depois que eles chegassem à Casa da Árvore. Isso acaba deixando ele muito animado e ambos começam a seguir caminho pela floresta enquanto conversavam sobre como era o lugar onde eles moravam. Mas quando chega a vez do Bolha de falar sobre a casa dele, ele diz que não conseguia se lembrar direito de como ela era, mas que achava que ela era bem grande e bonita. Depois disso, eles acabam encontrando um bebê que aparentemente estava perdido na floresta também e decidem levar ele junto para que pudessem o manter seguro, o que depois de só alguns segundos a gente já percebe que foi uma péssima ideia, porque provavelmente aquele bebê teria ficado bem mais seguro se tivesse ficado ali mesmo. O Bimo então percebe que ele e o bebê iriam cair em uma cachoeira e pede ajuda pro Bolha, gritando, dizendo que ele precisava salvar as vidas deles. Só que a questão é que ele era uma bolha e, sendo assim, não parecia poder fazer muita coisa, mas ignorando tudo isso, ele tomou a decisão de fazer um grande esforço para realizar algo, para tentar mudar alguma coisa e melhorar aquela situação de alguma maneira, agindo ali e agora. Não tinham muitas chances daquilo dar certo ou de resultar em alguma mudança significativa no problema, afinal, ele só quebrou uma folha. Parecia muito pouco, parecia uma ação insignificante, mas aquela pequena atitude resultou em um efeito dominó enorme que mudou absolutamente tudo e fez com que aquela situação completamente caótica ficasse sob controle. Depois disso, a mãe do bebê aparece e leva ele embora, o que deixa o Bimo muito triste. Ele começa a dizer que estava com saudade do bebê, com saudade do Finn e do Jake, e que achava que nunca iria conseguir voltar para casa. Só que então, ao contrário da primeira vez, agora é o Bolha que conforta o Bimo e impede ele de desistir, dizendo que graças a eles o bebê estava seguro e iria crescer, e que as coisas já estavam melhorando, porque ele tinha encontrado uns bichos lá na frente que podiam dar informações para eles. Os dois então finalmente conseguem chegar na Casa da Árvore, depois de terem passado por tudo isso. Enquanto estão ali esperando o Finn ou o Jake abrir a porta, o Bolha diz pro Bimo que sabia que talvez nunca fosse encontrar a casa dele de verdade, mas que não tinha problema, porque nesse tempo todo em que os dois ficaram juntos, ele não tinha se sentido perdido, e era junto ao Bimo que ele se sentia em casa. Só que logo após os dois concordarem em se casar, o Jake abre a porta e simplesmente estoura a bolha. E eu sinceramente não culpo ele por isso, porque eu acho que é um instinto que qualquer ser humano no mundo teria. É óbvio que o Bimo fica devastado com isso, mas logo em seguida ele descobre que o Bolha na verdade não tinha morrido, quando escuta o mesmo conversando com ele e dizendo que agora que tinha se transformado em ar, finalmente conseguiu encontrar a casa dele, um lugar grande e bonito, como ele achava que era. O Bolha ficou por um bom tempo da existência dele buscando incessantemente esse tal lugar ao qual ele pertencia, procurando a casa que ele sabia ter por aí. E em um certo ponto, até desistiu de procurar por ter perdido a esperança e estava pronto para se mergulhar em autopiedade e melancolia. Mas a realidade é que se ele não se transformasse e mudasse a forma dele de ser, poderia continuar procurando eternamente o lugar dele e mesmo assim jamais seria capaz de encontrar. É até engraçado de ver o quanto
quanto a casa do Bolha estava perto e ao mesmo tempo distante dele durante o tempo todo, e ele não fazia a mínima ideia disso. Às vezes, o nosso lugar tá bem mais perto do que a gente imagina, mas a gente não faz nem ideia disso. Às vezes, nós podemos até mesmo já estar em casa, mas não conseguimos perceber isso e se sentir assim por conta de algum fator presente em nós mesmos. E mesmo que esse não seja o teu caso, a mudança sempre faz a gente enxergar as coisas de um modo bem diferente. Muitas vezes mais claro que antes. Então, pelo menos, tu vai estar mais perto de descobrir. Outro ponto importante que dá pra tirar de tudo isso é através da forma como o Bolha não se sentiu perdido durante o tempo em que estava junto ao Bimo. Naqueles momentos, ele não se sentiu mais longe de casa, e isso mostra que a nossa casa não é necessariamente um lugar. É possível se sentir em casa de verdade quando nós estamos juntos a uma pessoa importante, que nos faz muito bem. O problema é que quando esse alguém vai embora, a gente fica perdido. Uma coisa é certa, pertencer a algum lugar, encontrar nossa casa, é complicado demais. Difícil de descobrir, difícil de entender. Talvez no fim, o nosso lugar seja qualquer lugar, assim como o Bolha.